Pessoal, boa noite, tudo bem? Só para a gente dar prosseguimento aqui. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Estão conseguindo ouvir o áudio? Tá legal? Eu estou ouvindo bem. Sim, estou ouvindo. Eu estou Bacana. ouvindo também. Pessoal, depois vocês fiquem à vontade, já tome tranquilo, a gente já conhece tudo mais, depois vocês podem combinar entre vocês um horário aí, né? Eu tenho essa flexibilidade, por mais que a gente às vezes marque às 19 horas, eu sei que nem sempre é fácil para todo mundo, tá? Troque ideia depois entre vocês. A Jaque até falou que talvez ela participasse ou não, que ela está com, acho que enxaqueca e tudo mais, mas assim, troque ideia, depois ela me procura lá. Ela e vocês também, tá, gente? Até no próprio grupo. Eu falo o fato dela ser líder, a gente fica nessa coisa dela me procurar, mas qualquer pessoa, sou muito tranquilo quanto a isso. Olha aí o melhor horário que fica para vocês e tudo mais. Eu não me importo, não tem problema algum. E querendo ou não, né? Por que eu não me importo? Eu vou gravar sempre, qualquer que seja o processo, tá, gente? Então, chegou atrasado, já tem andamento, pode voltar depois, assistir um pouquinho do que tiver. Eu não mandei os links ainda, gente, porque está tendo um problema generalizado, parece que já foi resolvido. A gente estava assim, grava, mas para baixar os vídeos gravados, para poder colocar depois no link no YouTube. Só para vocês terem ideia, eu fiquei quase uma semana para baixar um vídeo de terça-feira passada, de segunda-feira passada. Então fica um processo meio moroso, mas parece que agora normalizou, tá? De qualquer forma, deixa a critério de vocês, a gente pode então manter, se for o caso, às 19 horas, e eu começo a gravar pontualmente e depois vocês acessam. Foi aquilo que eu falei na primeira aula. Não me importo mesmo nessa questão de frequência e tudo mais, a frequência vai ser medida depois pelas atividades feitas, pelo AVA feito e realizado, tá? Então, não há problema, às vezes não vai ter ninguém, eu começo pontualmente no horário, não tendo ninguém, e aí depois vocês assistem o processo. Para mim não é complicador não, tá, pessoal? Podemos prosseguir? Tudo bem com vocês, né? Turminha de vocês deu uma diminuída boa, né, gente? Mas faz parte, né? Esses processos pandêmicos, nem todo mundo está bem, né? Eu falo psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, questão de tempo, inclusive, né? Eu conheço gente que está trabalhando muito mais até do que antes, mas é um processo normal. Bom, vamos lá. Deixa eu dar prosseguimento. Hoje a gente está dando seguindo o processo, a gente vai ver hoje a sessão 1.2 sobre a questão da... Aliás, eu tenho que atualizar essas datas, tá, gente? Porque a gente já ia começar isso, eu vou só atualizar depois, mas hoje a gente já vai ver sobre a questão das características e tipos de varejo, já a gente já viu a questão de definição na aula passada, a gente trabalhou, depois eu arrumo aqui e mando para vocês direitinho, tá? E é um processo, gente, bem interessante, ou seja, é uma matéria extremamente fácil, muitos de vocês vão saber quais são os tipos de varejo existentes. O principal aqui é vocês saberem que tem algumas modalidades de varejo, algumas mais crescentes do que outras, óbvio, a gente vai ver por quê, né? Algumas bem tradicionais características, mas que todos vocês têm acesso, têm conhecimento, então a ideia aqui é nomear mesmo, identificar e apresentar as principais características, né? Estamos chegando num momento também que a própria tecnologia ela vai descaracterizar essa ideia do tipo de varejo, ou da forma como o varejo está, na hora que a gente conseguir equacionar o processo da prestação de serviço num atendimento online, por exemplo, em que eu vou comprar um tênis, em que eu consiga ter uma real, né, noção do tipo de tênis que eu estou comprando, e se eu conseguir experimentar isso de uma forma mais contundente, acabou o processo até da loja física, dependendo do tipo de negócio, tá? Outro dia eu estava vendo um processo de inovação e eu achei muito interessante. Eles já desenvolveram um aparelhinho que é uma caixinha que você pode colocar, ligar no seu computador e ele consegue processar eletronicamente o cheiro dos produtos ou das coisas que estão do outro lado. Olha que interessante, gente, assim. E a gente acha que é algo complicado, eles conseguiram sintetizar cheiro, né? Então você coloca lá, de repente eles passam um comando que a caixinha do lado do computador começa a exalar o cheiro do produto que está do outro lado. Então, imagina você comprar uma comida e você está sentindo o cheiro da comida, né? Então, e vai chegar num ponto que você vai ter a realidade
aumentada, toda uma série de questões que cada vez mais vai ser aprimorada, então eles vão tentar conseguir aproximar o máximo possível a experiência da pessoa em relação àquele produto. Outro dia eu vi também um site que você quer comprar a roupa, e você pega uma foto sua, a câmera projeta na imagem, e aí você clica nas roupas que você quer e ele consegue colocar você dentro das roupas, assim, uma coisa interessantíssima, que aí você pode ver caimento. Mulher é ótimo quanto a isso, né? Ver caimento. Você viu também que agora tem aquela opção no celular que aparece o animal em 3D, assim, na sua É, sala. da Muito realidade legal. Aí você bacana. consegue tirar foto do lado do animal. Do lado animal, nenhum detalhe, no tamanho real. E aí você consegue até dimensionar. Então eu falo assim, gente, o futuro é um limite, é uma coisinha tênue que vai acabar, assim, essas barreiras que dificultam. Imagina daqui a pouco, outro dia eu vi um que foi ótimo sobre a questão da... Um médico mostrando um coração batendo todo em 3D, ele conseguia manipular, girava, mostrava, aí ele abria o coração. Gente, num realismo que eu achei que era o órgão vivo, né? E era um holograma. Então, olha como que esse processo do holograma, e a gente vê nesse caso a realidade aumentada aí, como que o holograma está cada vez mais idêntico, né, ao real, e a gente fica, assim, eu achei que era de boa, gente, eu achei que era um coração de verdade, aí percebi que não sangrava. Eu falei, gente, não tem sangue, como assim tem um órgão ali? Era totalmente projetado digitalmente, mas a cor, a textura, a forma, ele pegava. É claro que se eu tivesse alguma dessas luvas e com óculos de realidade, provavelmente eu sentiria. Já tem luva agora que você consegue, assim, é um órgão meio frio, você conseguiria sentir a temperatura do holograma que estava no outro lado. Então, olha como que a tecnologia tá cada vez mais ativa. E aí a gente vai ver esse processo, como que isso impacta e influencia sobremaneira aí nessa aulinha de hoje, que é características e tipo de varejo, tá? Então vamos lá, gente. Antes de mais nada, até dando um processo de um raciocínio que a gente pegou, a gente começou a ver no final da aula passada sobre a questão da qualidade em serviço, ou seja, de como que o varejo ele precisa se esmerar muito ainda, né, na prestação de serviço para tentar melhorar essa qualidade que é percebida pelo consumidor, tá? Então, que não é, tá? Qual que é o maior problema hoje, né? É você tentar entrar na cabeça do consumidor para saber se ele está conseguindo enxergar ali ou visualizar, seja num produto que ele pega e manipula, né, gente? Mas principalmente num processo em que ele consegue identificar um atendimento melhor, ou ele se sente bem à vontade. Então, olha como que cada vez mais a gente precisa tentar encontrar meios de entender e perceber como que o consumidor nos enxerga, né? E uma metodologia interessante é essa ServiQual aí, que é o Service Quality, que é uma metodologia para obtenção de qualidade, né, na prestação. Então, você consegue, usando alguns atributos e mecanismos, tentar identificar como que está a sua qualidade. E um princípio básico, gente, por incrível que pareça, a empresa que deseja ser avaliada, ela verifica o seu serviço, a prestação do seu serviço, e compara ela com outra empresa, outra organização que ela considere top, que ela considere, assim, a bam em relação à prestação de serviço. E aí é legal porque na hora que você usa como parâmetro uma outra que você considera excelente, você consegue medir as lacunas existentes entre as duas empresas, né? Claro, né? E aí que é interessante que se você consegue mapear que a outra é melhor do que a sua, você já está fazendo uma reflexão sobre o que tipo de atributos você considera como sendo melhor e o que é que você precisa buscar para chegar nesse nível que você, como um concorrente, conseguiu captar na outra empresa, né? E isso é bacana, e o principal desse processo de medir qualidade é que a análise é feita a partir de 5 critérios, ou que a gente chama de 5 dimensões da qualidade. A primeira delas é a tangibilidade, que vai representar ali todos os aspectos tangíveis utilizados na prestação de serviço. Então, a gente acha que não, o móvel que eu coloco no local, a decoração do lugar, o funcionário, as aparências dele, o tipo de uniforme que usa ou não, a iluminação, tudo isso acaba criando uma dimensão ou uma expectativa ou uma consolidação do processo de qualidade
no serviço. A gente acha que não. Se você chegar num ambiente que ele te provoca um bem-estar, seja pela cor que tem nas paredes, e aí tem todo um estudo sobre o uso de cores que você utiliza, né? A forma como você utiliza, o tipo de carpete que você vai utilizar, tudo isso você está tornando, então, tentando, usando de algo que é tangível, cor, móvel, visualização, você está conseguindo usar isso para tentar, então, criar uma atmosfera de qualidade na sensação do consumidor em relação ao serviço prestado, tá? A confiabilidade, que é importante, porque é a habilidade de realizar tudo aquilo que foi prometido ao cliente, no prazo que foi marcado, estipulado, no preço combinado, dando essa segurança que o cliente precisa para que ele possa depois voltar e procurar o mesmo prestador, o mesmo vendedor que ele está te representando no futuro, né? Então, essa relação de criar confiança. E eu gosto de brincar, gente, que o mineiro ele é ótimo, né? Mineiro é o cliente mais desconfiado que existe. Não sei se vocês já perceberam, às vezes vocês estão quem trabalha em loja, a Ana trabalha e tudo mais, você chega lá e você assim, posso te ajudar em alguma coisa? O mineiro, geralmente, ele fecha a cara, ele fica meio inibido, parecendo bicho do mato, né? Ah, não, eu vou dar mais uma voltinha e depois eu olho, eu volto, qualquer coisa eu te chamo, né? O mineiro já não gosta. O paulista, se você não faz isso, ele já fica ele é até estranho. Como assim não chegou ninguém para perguntar se eu quero alguma ajuda, né? Então, olha como que a cultura vai influenciar. Mas o principal disso é exatamente isso. No atendimento, quando ele se concretizar, toda a ideia, informação e tudo aquilo que você apresentou para o cliente, você tem que cumprir. Então, se você vira e fala assim, olha, isso vai estar entregue em sua casa em tantos dias e tudo mais, você já vai estar usufruindo disso, você tem que fazer de tudo para poder, então, garantir que essa promessa e que vai criar uma expectativa no cliente, ela se concretize, porque na hora que você consegue, ou até, gente, não é nem fazer, não é nem antecipar, não. Se você marcou com ele num prazo, né? A menos que você deixe ele, olha, pode ser antes, né? Tal, mas se você marca com ele num prazo, no horário e tudo mais, e cumpre isso, você criou uma confiança, uma relação de confiança que é impressionante. Muitos de vocês podem até saber que depois, assim, quando isso dá certo, você acaba voltando depois e procurando o mesmo vendedor na mesma loja, porque a confiança foi estreitada ali numa experiência anterior, tá? Processo de compreensão, que é interessante, que é a capacidade de compreender, né, como empresa, como vendedor, como um prestador de serviço, as necessidades e urgências do cliente, né? Por mais que eu tenha todo um padrão e eu siga toda uma diretriz, quando eu começo a compreender e crio um processo de atender uma necessidade, uma urgência, algo que não é normal, tá, gente, mas que aconteceu do cliente, e atender essa solicitação dele de forma positiva, né, adaptando ao que ele estava buscando, eu consigo, então, ganhar ponto e ter a minha qualidade garantida aí. Por exemplo, você está num hotel, por exemplo, é muito comum, você está dormindo lá, de repente você teve um processo, a roupa você esqueceu de mandar lá para a lavanderia para poder passar uma roupa sua que você vai usar num evento daí a X horas, né? Por mais que você tenha lá, né, as regras do hotel, que as roupas têm que ser entregues até tal hora do dia, se o hotel consegue entender a necessidade, que foi um ato falho da pessoa, claro que a culpa é do cliente, do hóspede e tudo mais, mas consegue atender, não, eu vou conseguir resolver e leva isso, acabou, gente. É impressionante como que isso é um efeito que promove, né? Você pode ter, às vezes, uma diária um pouquinho mais cara do que um concorrente no mesmo local que a pessoa está acostumada, mas ele vai em você pelo fato dele saber que você consegue atender, que você tem um nível de qualificação maior em alguns aspectos como esse, por exemplo, tá? É você atender, por exemplo, uma urgência que aparece, uma necessidade de última hora e resolver de uma forma, ou apresentar uma solução que, mesmo que não seja ideal, está próxima desse ideal, você está mostrando compreensão, você está colocando um processo, a gente até vai ver no último item ali, a questão da empatia, de se colocar nele, e ele sente essa confiança, essa compreensão que foi feita pelo outro lado. O processo de segurança é a percepção que o cliente tem
do conhecimento e capacidade do executor, do prestador de serviço, em responder à necessidade dele. E isso é bacana porque na hora que você contrata alguém, por exemplo, na área de TI, em que você vai chamar alguém, por exemplo, para falar assim, olha, você começa a fazer algumas perguntas para ver se a pessoa domina, o prestador de serviço domina o assunto, e na hora que ele começa a mostrar que ele consegue, que ele domina e tudo mais, isso passa uma segurança, né, de uma competência, de uma qualificação desse prestador de serviço. Isso também acaba se tornando um elo sagrado entre o consumidor, o cliente, e o prestador de serviço. E empatia, né? É a presteza e atenção dispensada por nós, prestadores de serviço, né, para dar um atendimento mais individualizado, mais caracterizado e personalizado ao cliente, fazendo-o se sentir único, tá? Isso que é importante, né? É você se colocar no lugar do seu cliente e passar para ele a melhor experiência possível, de forma que ele se sinta completamente diferenciado em estar ali naquele local, né? Super agradável, super à vontade, se sentindo único naquela relação, mesmo que seja uma relação comercial, tá, gente? É você dar todas as explicações sobre um determinado serviço, que pode melhorar questões do dia a dia do cliente, né? Deixando ele bem, bem satisfeito sobre o desfecho que pode ocorrer, todo um processo que vai dar. E isso que é interessante, tá? Se você chegar assim, olha, estou vendo que você está meio temeroso em relação ao teste desse produto, não sei o que e tal, mas pode ir, vai ficar tranquilo, isso vai ter um efeito bacana. Então, seja um produto de cosmético, um tipo de roupa, alguma coisa, você está dando ali uma sensação de responder uma indagação, uma dúvida de uma pessoa que às vezes ela pode estar sofrendo ali com a falta de uma informação que você está minimizando ao tentar garantir para ele uma satisfação plena ali, tá? Essas 5 dimensões, elas vão se associar, gente, a buscar, né, uma orientação em cima de mais 3 elementos básicos que são fundamentais, não apenas para ir no encontro da expectativa desses clientes, mas para também garantir que ela tenha um efeito positivo desde o primeiro relacionamento. Quais são esses 3 elementos básicos do varejo, então? Primeiro, credibilidade, ou seja, tentar fazer tudo certo na primeira vez. Eu estou colocando tentar aí, gente, por mais que se diga fazer tudo certo na primeira vez, tem uma série de fatores que vão garantir isso. O tipo de pessoa, o ambiente, o dia, o horário, tudo isso vai. Mas a questão da credibilidade é exatamente essa. Se você conseguir tentar fazer tudo certo na primeira vez, você já aumentou, já ganhou pontos de credibilidade em relação ao cliente. O segundo elemento básico do varejo é a reparação, né? Fazer tudo certo, então, na segunda oportunidade, caso a primeira não tenha atingido a expectativa e tudo mais. Então, se porventura, na primeira, você já teve um processo de credibilidade aí em relação ao atendimento, você tem que tentar, então, nesse momento aí, tentar reparar essa impressão que ficou. E se você fizer tudo certo e garantir, então, que a pessoa opa, não, a primeira vez não foi muito legal, mas a segunda, né, foi bacana, a pessoa se superou, foi muito legal e tudo mais, você então está conseguindo reparar esse elemento básico de credibilidade em relação ao varejo, tá? E por último, o terceiro elemento básico é a chamada interatividade, né? Que é gerenciar e superar as expectativas pré-existentes do cliente, né? Lembrem, geralmente o cliente, quando ele entra na loja para buscar um produto, e hoje com a tecnologia, ele já sabe o que ele está querendo, como que é o processo. Às vezes ele está entrando na loja, gente, para uns processos de ver como é que é a dimensão, tamanho, se de fato o negócio tem a qualidade do material, uma série de processos em relação ao serviço, ou às vezes ele já sabe o que ele quer, mas ele está indo tirar um pouco da dúvida que porventura ele tem sobre algum item específico, e aí que é o momento, né? Ainda mais em loja física, tá, gente? De você, então, pegar esse cliente, conseguir criar um vínculo ali que você supere a expectativa, resolva as dúvidas, gerencie todo o processo de expectativa que ele criou, né? E trabalhe isso a contento, de maneira que, mesmo que ele não compre com você, mas ele sai com uma identificação extremamente positiva de que aquela loja consegue atender plenamente as orientações dele, tá? Eu falo que mesmo que você não consiga vender, gente, que o objetivo é que você consiga
transformar a expectativa, qualquer que seja ela, em sucesso de venda no varejo, tá? E o cliente ele já trabalha com esse processo mesmo de expectativa, a menos que ele esteja entrando na loja e também fala, olha, eu estou procurando algum eletrodoméstico, uma geladeira, por exemplo, mas eu não tenho ideia, né? Ok, fica mais fácil ainda de você gerenciar essa falta de informação dele, mas ele tem uma expectativa em relação ao produto final. E aí é a hora de você, então, dar um show de trabalhar bem disso, isso tudo. Então, além das 5 dimensões de qualidade e os 3 elementos básicos do varejo, a empresa, aí eu destaque ele, deve entender como que o cliente percebe, né, sobre o ponto de vista do cliente mesmo, a qualidade do serviço. Então, é tentar entrar na cabeça do cliente para saber como que ele está percebendo a qualificação que está sendo trabalhada ali, todo um processo de atendimento, tá? E a percepção de qualidade é uma avaliação sempre, né, bastante subjetiva e individual, né? Cada um é de um jeito, cada um vai ver de um jeito, de valor, por que isso? Por causa que leva em conta os valores e expectativas de cada consumidor. O objetivo e aí com o tempo, gente, a gente consegue até perceber o tipo de cliente que entra, a forma como ele entra, você já sabe mais ou menos com algumas dicas ou trejeitos de como que ele se posiciona, como é que ele age e tudo mais, e aí você consegue, de alguma forma, tentar entrar nesse pequeno mundo que é a cabeça dele e trabalhar um pouco esse processo, tá? Lembrando que essa subjetividade e individualidade, né, na opinião de cada cliente, leva a uma necessidade constante de acompanhar a interação desse prestador de serviço com o cliente para aumentar essa possível fidelidade. Então, o tempo todo eu tenho que estar fazendo esse exercício de entender a cabeça do cliente e colocar meus funcionários, meus atendimentos, o meu atendimento, a qualidade do material de maneira que crie essa ressignificação da fidelidade do cliente com a minha loja, com o meu serviço, com o meu negócio, por exemplo, tá? Tem hora, gente, que eu vou falar sobre loja, mas como é de varejo no geral, mas a própria prestação de serviço, né, como um todo aí, tá? E aí, na matéria de hoje, propriamente dito, eu fiz toda essa introdução, gente, vocês vão ver a importância da gente trabalhar, a gente já viu na primeira aula, a importância de trabalhar o processo do varejo, a gente viu uma definição entre varejo, dos produtos físicos e a prestação de serviço, que também é o varejo de serviço, a forma como você vai vender o seu serviço, e hoje a gente vai ver, então, os tipos de varejo ou formatos de varejo e como que isso vai, de certa forma, canalizar a forma como o meu cliente ou consumidor vai interagir comigo como produtor ou comigo como prestador de serviço. Então, vamos ver lá. O formato de varejo, ele vai representar a forma como o estabelecimento vai apresentar os produtos aos consumidores, tá, gente? E aí, produtos pode ser desde o tipo de mercadoria, a variedade, o nível de variedades dos vários produtos que tem ali dentro ou não, né? A distribuição desses produtos por toda a loja, que a gente chama de sortimento da loja, como é que está a localização ou não, de maneira a estimular que ele entre na loja e percorra outros corredores e possa se identificar e criar vontade e desejo por outros produtos ou não. Tudo isso é o formato que vai garantir, né, o processo com toda uma técnica, com toda uma logística própria para atender isso aí, né? Ao mesmo tempo, representa o tipo de serviço agregado, né? Como é que estão os serviços ali e o preço desse serviço em relação à oferta deles, né? Então, como é que eu estou ofertando determinado serviço? Vai ter varejo, que eu tenho produto junto com a prestação de serviço, né? E como é que está a questão do preço e tudo mais? E isso é um formato, o formato vai determinar o sucesso ou não disso, e, ao mesmo tempo, representa o perfil do consumidor nesse estabelecimento. Porque à medida que eu tenho o meu tipo de varejo e a forma como eu vendo ou exponho os meus produtos, eu vou atingir determinado consumidor em que eu consigo criar algumas características, consigo, mediante a experiência, né, depois até adivinhar como é que é esse meu consumidor, qual que é a segmentação dele, e aí eu consigo até depois me aventurar a ofertar determinados produtos ou determinados serviços que podem atrair ainda mais esse consumidor para a minha loja, para o meu negócio, para a minha prestação de serviço, tá?
O formato de varejo são classificados entre aqueles que possuem e os que não possuem loja física. Por incrível que pareça, gente, até pouquíssimo tempo você não tinha muito essa questão da loja física, tinha alguns formatos interessantes, mas hoje, com a tecnologia, eles vieram para dominar, tem alguns gargalos ainda, mas é uma tendência impressionante do crescimento da falta da loja física em que você usa hoje as redes sociais, uma série de questões que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, vamos por partes. Vamos ver, então, primeiro os formatos de varejo com loja, né? Os que têm loja física, tá? E aí, eu vou ter essa primeira divisão aí, considerando o varejo alimentício, o varejo de mercadorias em geral, e um outro tipo de varejo nesses com loja, tá? Então, vamos por partes aí. Então, dentro do formato de varejo com loja, e especificamente o varejo alimentício, né? O que é o varejo alimentício? Aquele que vai englobar todos os PDVs, os pontos de venda, cuja maior parte das vendas é composta por alimentos e bebidas. Ele pode vender outras coisas? Pode, deve, né? Mas a gente caracteriza, né, ou a gente considera como chamado varejo alimentício, porque o forte ali é alimento e bebida, tá? Vamos ver quais são os exemplos desse varejo alimentício aí. Primeiro é o próprio supermercado de vizinhança, tá, gente? Aquelas supermercados que tem nos bairros, que está pertinho da sua casa e tudo mais, são lojas de autosserviço. O que são esses autosserviços? A pessoa está andando lá nas prateleiras, ela mesmo vai pegando e colocando, né, num carrinho de compra ou numa cestinha daquelas básicas. Vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo, todo mundo aqui já tem uma experiência parecida. São esses mercadinhos aí no bairro, que tem uma ampla linha de produtos, porém, a variedade desses produtos, elas não têm muitas marcas né, em relação a outras lojas, às vezes é um ou outro, vou comprar farinha de trigo, vai ter um ou dois tipos, vou comprar maionese, vai ter um ou dois tipos, então não vai ter muito sortimento, por mais que eu tenha uma ampla linha de produtos, eu tenho produtos que conseguem atender a maioria das necessidades da vizinhança, porém com marcas específicas, tá? Ocupa uma área pequena, geralmente de 300 a 700 metros quadrados, não é muito grande. Operam com 4.000 SKUs aí, eu coloquei aí, tem gente que fala SKUs, tem gente que fala os SKUs, tá, gente? O que são esses 4.000 SKUs aí, né? A sigla, o SKU, é o Stock Keeping Unit, né? Que trabalha o quê? A unidade de controle de estoque. Eu coloquei, gente, só para informar que é uma linguagem muito comum no varejo, tá? É aquele códigozinho de identificação dos produtos, né? Cada produto tem um código único, mas e aí, nesse caso, os SKUs, eles são criados e gerenciados pela própria empresa. Então, a própria empresa que vai criar lá, olha, o meu produto 01, na hora que passar lá num leitor de barra, só para dar um exemplo, é o produto tal, né? Eu tenho um código, às vezes um sacolão, a pessoa vai trabalhar lá, ela já tem um código de digitar, por exemplo, naquele processo você está passando no caixa, a pessoa já está colocando lá, o peso está pesando e multiplica por um código numérico, né? Ali ela já tem quase que memorizado, o código do chuchu, da cebola, do limão, é um processo aí, só para vocês terem uma ideia do controle de estoque, que ele está ali relacionando, claro que no sacolão não vai ter esse controle de estoque adequado, mas num supermercado de vizinhança vai ter esse processo de maneira que você lançou ali, já está mapeando como é que está a questão de venda e a questão do gerenciamento de estoque ali como um todo, tá? Vocês têm alguma matéria em relação à logística, gente? Vocês já tiveram? Vocês têm alguma coisa nesse sentido? Vocês estão aí, né? Só para saber, só para constar. Que tipo de matéria de logística? Algum tipo processos logísticos, alguma matéria sobre na área de gestão de comércio, alguma coisa que é sobre logística mesmo, voltado para gestão comercial? Vocês não tiveram nada específico, não, né? Não, que eu me lembre, acho que não. Tá, eu depois, então, gente, depois eu até tenho um material de logística bacana para a área de varejo, depois eu vou mandar para vocês, assim, só por um material paralelo, eu vou dar uma formatadinha nele e mando para vocês depois. Eu acho legal vocês depois terem isso, só para vocês saberem, porque, por exemplo, esse processo do controle de estoque é uma logística pura e simples, né? Ou seja, vocês têm que saber minimamente quais são
os ferramentais voltados para isso, tá? Mas aí é só por curiosidade, só para... Então, eu já vou ter esse cuidado quando eu colocar alguma coisa que reforce o assunto, eu vou destacar aqui então, tá, gente? Só para a gente deixar isso bem claro então, tá? Então, os SKUs ou SKU, vocês já viram aí, é o processo então que eu vou fazer o meu controle, à medida que eu estou vendendo e passando pelo caixa, está pitando lá e eu consigo depois mapear o como que está, quantas maioneses, ou ketchup, vidro de ketchup que eu vendi hoje. Ah, vendi 13, quanto que eu tenho no estoque? Tem 50. Opa, quando é que eu tenho então que partir para comprar uma nova caixa, né? Então você já vai criando uma sistemática para poder gerenciar esse processo para evitar que falte no seu supermercado de bairro determinados produtos. Lembrando, né, gente? Eu posso não ter muita variedade de marca, mas eu vou ter uma linha de produtos que atenda a todo mundo. Então, eu tenho que ter produtos que, de certa forma, as pessoas vão buscar ali, tá? E vendem em torno de até 3% de itens não alimentares. Então, por mais que o foco seja alimentos e bebidas, pode vender umas utilidades, alguma coisa, você tem em torno de 3%, itens não alimentares, e possuem de 2 a 6 checkouts. Alguém sabe o que é checkout? Alguém quer chutar o que é checkout? No supermercado de bairro? Checkout. Não sei. Check para mim é ali na frente do caixa, aquelas coisas que vendem na frente. O checkout é o próprio caixa, né? É o próprio caixa, quando você está fazendo ali o pagamento em si, sabe? Então, assim, você passa ali todos os produtos que você foi buscando, que é um autosserviço, um autoatendimento, você colocou numa cestinha ou num carrinho, aí você passa pelo caixa para fazer, então, o acerto daqueles produtos que passam. Então, o checkout ali, a coisa, você vê que são de 2 a 6, tá, gente? Vai depender do tamanho desse supermercadozinho, não é muito grande mesmo, exatamente para poder atender ali um público mais restrito, tá? E aí, claro, e o checkout, até como que você colocou, um esse processo também de aquelas vendas que você faz de alguns itens na boca do caixa também, que ali é um PDV, um ponto de venda altamente estratégico. Ainda mais quando você trabalha com o emocional do cliente, e aí quando você começa a conhecer o cliente no bairro onde você mora, você consegue ofertar ali, às vezes você coloca estrategicamente um produto ali que vai ter uma vendagem com uma margem de lucro absurda, né? Porque você conseguiu fazer uma leitura de colocar algo à mão da pessoa que vai ficar ali, né, atiçada a comprar alguns produtos específicos ali, tá? Por exemplo, né, uma dica assim, por exemplo, quem está vendendo agora, se você colocar ali álcool em gel na boca do caixa como uma unidade para vender, às vezes a pessoa andou a loja inteira, ela pode ter passado perto, visto, mas não tem, mas na hora do caixa ela resolve comprar, entendeu? Então, tá ali estrategicamente ali, tá? Então, essa é a letra A, a letra B, os supermercados tradicionais, então aí já são as lojas como de médio porte, as vendas são altamente concentradas em itens alimentícios, porque aí tem uma procura maior, só que são esses supermercados famosos que a gente vê, né, gente? O EPA, BH e tudo mais, são, por mais que tenham itens não alimentícios, mas o foco deles são itens alimentícios, por isso a gente considera eles como varejo alimentício, né? O mix de produtos deles e o sortimento deles é bem superior, né? Tem várias marcas, vários produtos. Você vai comprar sardinha, você vê vários tipos de sardinha, vários produtos concorrentes. O objetivo é exatamente esse, você colocar ali produtos que vão disputar entre eles, e aí você, na hora de comprar, você consegue negociar. Você, olha, eu vou expor a gôndola, que tem o seu concorrente lá já, o que você faz para mim aí para poder colocar? Tem uma estratégia de você ter maior sortimento para você tentar negociar maiores valores, melhores valores com relação à indústria, no caso, tá? Tem umas áreas, a área maior, né, 700 a 2.500 metros quadrados, tem em torno de 9.000 SKUs, né, gente? Então já trabalha com controle de estoque de vários produtos catalogados e tudo mais, e aí vende em torno de até 6% de itens não alimentares, né? Checkouts aí nem precisa, né, gente? Existem 20, 30, dependendo do tamanho do supermercado. Se ele é único no bairro ou na região, ele vai ter um checkout maior, se não, fica aí um processo, tá? Tem as chamadas superlojas, que são aqueles supermercados de maior porte, aqueles enormes mesmo, né? Quase, né? Um atacadista, um hiperatacadista, um atacarejo, mas aqueles supermercados grandes mesmo,
ocupam áreas de 3.000 a 5.000 metros quadrados, 14 mil SKUs em mix de produtos, então é muita coisa. Imagina a loucura disso lá dentro, de catalogar, registrar, cadastrar tudo isso aí. Tem um processo de venda de itens alimentares com um percentual que passa dos 10%, então já vende com outros segmentos, você consegue criar no supermercado um setor voltado para ferramentas, um para material escolar, um para, por exemplo, automóvel, dando um exemplo, tá, gente? Mas ainda é considerado um varejo alimentício, porque o forte desse mercado é a busca de alimentos. As pessoas vão lá para comprar hortifruti granjeiros, os produtos enlatados, padaria, açougue, tudo isso que está ali dentro, então com um processo muito maior, tá? E aí eu vou ter as também chamadas lojas de conveniência, então são as lojinhas que geralmente estão conjugadas na maioria das vezes, tá, gente? Não é regra, não, mas quase todos são conjugados a postos de combustível, né? Comercializam alimentos e bebidas mais comuns, então é aqueles que o pessoal gostam mais, eles não vão ficar buscando muita diversificação, porque não é o foco deles, ali é de atender. Olha, você quer cerveja, minha cerveja é tal, que geralmente vai ser uma mais conhecida, tá? Para não ter erro, tá, gente? Porque aí são pessoas que às vezes estão passando ali, abastecendo, você não consegue saber se ele é ali da região, quais que são os hábitos de consumo, algumas coisas nesse sentido. No varejo tradicional, a gente usa os varejos alimentícios e o varejo geral ou tradicional, né? Então, esse formato vai incluir todas as lojas especializadas e lojas de desconto. Só para vocês entenderem um pouco. Por mais que se confunde, gente, eu não estou fazendo uma classificação. Tudo é varejo, mas só para vocês entenderem um pouco o processo, tá? Eu vou ter as chamadas lojas de departamento. Então, nesse segmento aí, nessa classificação aí, tá? São aquelas grandes lojas com uma ampla linha dos mais variados produtos e opções de marca, e aí o próprio nome fala aí, é o processo de departamentos mesmo, então eu estou lá, é uma loja que vai ter vários setores, como se eu estivesse trabalhando várias lojas com segmentos diferentes no mesmo lugar, então às vezes eu vou num lugar que eu consigo comprar ali móvel, ferramenta, utensílios domésticos, produtos ambientais, jardinagem, ou seja, no mesmo local você está ali. Por mais que é uma loja que vai ter amplamente voltado para várias marcas aí, em que você consegue ali ter uma série de processos, não necessariamente alimentícios, tá? Produtos muito variados, né? Várias opções de marca, geralmente consegue atender com um bom nível, né, de serviço ao cliente, então geralmente você tem produtos diferenciados ou produtos mais específicos, foge um pouco daquela ideia do alimento e da bebida,
e aí geralmente já cria uma certa expectativa do cliente que está indo buscar determinado serviço ou determinada atendimento específico para uma compra, né, mais orientada, tá? E aí você tem uma liberdade de atuação porque você consegue colocar ali uma série de produtos que né, tem uma qualidade maior, tem uma durabilidade maior e podem ficar um determinado tempo lá dentro, em que você vai ter uma liberdade de atuação em relação à oferta, à exposição de um produto. Quando estiver passando com um tempo muito grande, você quer fazer uma circulação, você pode colocar numa promoção, então fica um processo mais fácil de gerenciar. Por exemplo, uma loja de departamento, você pega aí um Carrefour, por mais que o Carrefour tenha um processo alimentício, né, gente? Mas ele tem uma loja grande de departamentos. Mas vamos pegar lojas americanas, que é mais fácil de identificar aí, por exemplo, tá? De caracterizar, ok? As lojas especializadas são as lojas de porte pequeno ou médio, tá? Elas são especializadas num tipo de produto apenas, então ela tem toda uma caracterização única. O fato dela ser especializada num tipo de produto, ao mesmo tempo pode apresentar várias marcas, né? E vários serviços dentro dessa loja especializada. Vai ter, e é uma grande vantagem, funcionários com um alto grau de conhecimento das características daqueles produtos específicos. Vou dar um exemplo aqui, loja de tinta, por exemplo. Então, você vai ter lá, é uma loja especializada em apenas vender tinta em produtos voltados para pintura, de vários concorrentes, e aí você vai ter funcionários que vão estar aptos a te responder e tirar dúvidas sobre qualquer produto que você quiser ali em relação. Rendimento, qualidade, cor, uma série de atributos nesse sentido, tá? Geralmente as lojas especializadas podem também atender por meio de franquias, tá? Então, assim, a gente vai ver ainda uma seção voltada para franquia, mas algumas podem agir de forma independente também, compra direto, tudo mais independente do produto em si. Geralmente uma é localizada próxima à outra, a ponto de você criar, é muito característica criar ali quase que os nichos de mercado numa cidade, por exemplo, né? Você cria os pontos hoje, por exemplo, né? Então vamos pegar Belo Horizonte, você tem lá, eu quero comprar confecção ou moda, né? Roupa, né? Você já tem um bairro caracterizado, voltado, especializado em atender isso. Qual que é a vantagem, gente? Aí é interessante que temos toda uma estratégia, né? Geralmente as pessoas vão nesse mesmo lugar, você tem elas não iriam nesse local se não tivesse mais concorrentes, o que garante dela ir para um determinado lugar para buscar ali, e o que vai diferenciar ela comprar na sua loja ou não é o seu diferencial competitivo, a sua qualidade, o atendimento, o local, o ambiente, outros fatores, a gente ainda vai ver isso depois, tá? Então eu vou, por exemplo, ali na região da Silviano Brandão, que é uma área voltada para móveis, né? E aí você tem lá quase todas as lojas que estão ali, né, são lojas voltadas com venda de móveis, né? E aí é bacana porque cria um local que as pessoas às vezes saem para um carro num lugar e vai circulando a pé, entrando em várias lojas para ver tipo de produto, durabilidade, a textura do tipo de estofamento que tem. Isso tem uma série de questões, então. Então, qual que é a vantagem do varejo nessas lojas aí, pelo fato de estar ali com a concorrência muito grande, né? É de você saber que os clientes que estão entrando na sua loja são pessoas que estão orientadas a comprar móveis, nesse exemplo que eu dei, ou roupas, né? Ou peças de carro, que você está na região da Pedro II. Qual que é o objetivo aí? Você já sabe que já é o potencial cliente, porque ele já está direcionado a comprar. Ele falta ainda identificar o que ele quer, como que ele quer, e se você consegue falar a mesma linguagem, usando a empatia que a gente viu hoje um pouco mais cedo, tá? Tem um varejo de serviços, que são lojas que não vendem necessariamente produtos, apesar de que eu estou ali prestando serviço, mas também tem alguns pontos de venda, algum produto lá dentro, por exemplo, que você pode usufruir plenamente. Por exemplo, numa academia de ginástica, eu estou ofertando serviço, mas eu posso ter ali dentro um isotônico, por exemplo, eu posso ter uma lojinha de roupa fitness, algumas coisas que eu posso aproveitar a prestação de serviço e vender ali alguns processos também, tá? Alguns produtos também, criando uma interface de um com o outro e tudo mais. No salão de beleza, eu posso estar ali
fazendo a prestação de serviço, que é um corte, uma lavagem, alguma coisa nesse sentido, e ao mesmo tempo está falando, olha, eu estou vendendo um produto ótimo, o que é um shampoo diferenciado, tal, você quer experimentar? Então é um processo que você acaba utilizando ali da prestação de serviço, ao mesmo tempo vendendo um determinado produto, tá? Tirando um pouco desse de varejo geral e varejo alimentício, a gente vai ter o chamado, usando na loja física, tá, gente? O varejo de especialistas de categoria. O que é isso, né? Tem uma sutil diferença aí. São as grandes lojas gerais ou especializadas com baixo nível de serviço, então são grandes, né? O formato ele é um pouco diferente. Eu não vou ter ali uma pessoa com atendimento, ela tem uma forma de ofertar o serviço que não precisa, o produto de maneira que não precisa ter muita gente ou serviço ali próprio para isso. Trabalha geralmente com alto número de vendas, ou alta venda de produtos, né? E com um sortimento de produtos muito grandes. Nos Estados Unidos, a gente chama de category killers, né? Que são aqueles grandes, né, centros de venda, aqueles mega atacadistas, por exemplo, em que você consegue, assim, trabalhar ali um processo que você entra lá dentro, você tem tudo, por exemplo, né? É um formato de loja ancorado em um grande poder de barganha, por quê? Como ela é grande e tudo mais, são pessoas, varejo que vai comprar uma quantidade absurda de produtos de uma indústria, de um fornecedor, e aí consegue barganhar um preço infinitamente menor. Por exemplo, olha, vou pegar aí quem conhece ali em Contagem, naquele shopping Itaú, tem uma loja ali mais ou menos parecida com essa, que é aquele Sam's Club, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês estão ligando, identificando qual que eu estou dizendo. Ele é um grande atacadista e tudo mais que trabalha exatamente esse tipo de produto. A maioria dos produtos são importados, vêm do resto do mundo, e aí você consegue, por exemplo, assim, eu vou comprar um tipo de móvel, né? E aí eu compro 1.000 unidades, eu compro o lote inteiro dessa fábrica, dessa indústria, e aí eu consigo um preço menor, tá? Você tem uma elevada compra média, então você consegue circular pessoas fazendo com que a compra tenha um patamar interessantíssimo, voltado para esse processo, então consegue direcionar e fazer, né, as mercadorias fluírem de uma rotação muito interessante, e geralmente são lojas mais afastadas devido ao seu tamanho, tá, gente? Então, tem aquele exemplo daquelas lojas muito lá no sul, em São Paulo tem aquelas Havan, você tem alguns, por exemplo, hiperatacadistas, por exemplo, antes você tinha a Macro que ficava no anel rodoviário, você tinha um antigo Carrefour, claro que passou por algumas mudanças, mas você tinha essas né, lojas voltadas especificamente para isso. Tá? Então, hoje está até um pouco misturado, em que hoje o atacadista ele é muito também voltado para o varejista, mas a gente consegue ver esse processo. Tá? O fato é que são chamados especialistas de categorias. E aí, quais são os principais modelos aí? Os atacados, por mais que tenha o nome atacar, gente, é um varejo também, ou seja, lojas amplas, com infraestrutura mínima, não tem muito cuidado no ambiente, na iluminação, na cor e tudo mais. Você vai, por exemplo, ali numa Tambasa, aquele shopping da Tambasa, aquele galpão da Tambasa, tem dentro do Ceasa, por exemplo, uma mega loja lá dentro, que ela não está muito preocupada com a infraestrutura lá. Se o cliente que entrar ali, seja para comprar atacado ou varejo, ele não vai estar preocupado com o tipo de piso que tem lá. É um piso muito industrial, ok, mas ele não está preocupado com isso. Ou com a cor, ou com a iluminação, tá? Baixíssimo nível de serviço. Tem aquelas coisas, aquela quantidade de coisa lá na prateleira, você mesmo tira, carrega, coloca, não tem essa coisa de alguém para te atender, alguma coisa nesse sentido, não, tá? Atende consumidores finais. Você pode ir lá e fazer você como consumidor final, então ele está aberto a isso, mas principalmente atende principalmente pequenos comerciantes que, devido ao preço ser muito inferior, as pessoas que têm, às vezes, até os próprios supermercados de bairro, as pequenas mercearias, vão comprar determinados produtos nesses locais, né, nesses grandes atacadistas, para revender com uma margem de lucro lá no seu negócio, por exemplo. Tá? O B já entra os hipermercados, então eles ocupam grandes áreas horizontais, comercializam também grande variedade de produtos alimentícios e não alimentícios. Você vai ali no Ceasa, eu estou pegando o Ceasa porque eu sei que ali consegue agrupar um monte de hipermercados ou de grandes atacadistas ou hiperatacadistas lá, tá, gente? E aí você consegue vender muito produto alimentício
em que você compra na quantidade, então você não compra fracionado, às vezes você vai comprar assim, olha, o preço unitário é X, você comprando 15 do mesmo produto, tem uma redução significativa do valor. Então, tem um tipo de público específico para isso, tá? Então, tem uma grande variedade de marcas, com baixa margem, né, e altíssimo giro. Então, geralmente, os hipermercados eles têm uma baixa margem de lucro, mas o objetivo deles não é esse, é garantir o alto giro, né, desses produtos, que você consegue negociar prazo e valor, né, de próximas compras ou barganhar preços mais baixos com os fornecedores. Então, dependendo do hiperatacado, você vai nesse apoio ou nesse... como é que chama, gente, esse que tinha do lado aí da faculdade? Esqueci agora o hiperatacado que tem ali. Não vem um caso, esqueci que agora o nome. Geralmente eles vendem, né, você consegue uma baixa margem de valor, mas eles não estão preocupados. Às vezes eles põem um valor um pouco mais barato, num primeiro momento, para fazer uma média com o fornecedor e depois negociar com o fornecedor, aí sim, uma margem de lucro menor por causa de um determinado produto, ou uma fidelização na entrega no prazo legal, tudo isso vai impactar aí, tá? O hipermercado estimula o conceito de única parada. O que é isso? Onde o consumidor vai, entra num único lugar e ele consegue encontrar tudo o que ele precisa, todas as opções de compra, para a maior parte das necessidades dele, né? No autosserviço que ele está realizando, ele está indo nas várias prateleiras, baixando tudo lá dentro de um carrinho, né? Num preço reduzido. Então, você vai numa Tambasa dessa, você consegue lá, desde coisas para casa, para o lar, equipamentos, balde, jardinagem, tinta, você tem uma série de produtos que você consegue canalizar pessoas que vão para lá e entram e aí conseguem comprar e ganhar uma qualidade de preço menor. Dependendo da compra, você consegue até produtos com 30% num valor mais inferior em relação ao varejo disso numa loja do bairro, alguma coisa nesse sentido, tá? Letra C é a loja de pontos de estoque, então que engloba lojas de roupa, de acessórios, que vão comercializar produtos de qualidade. É muito comum hoje em BH, você já tem muitas pontas de estoque, essas lojas que já vendem os produtos de marcas, né? São marcas consagradas, são aquelas chamadas outlets, né? Que tiveram sobra de estoque. Então, tiveram a produção, venderam nas lojas em um determinado período de tempo, sobrou, ou teve uma mudança no modelo do tênis ou da roupa, de algum outro produto, e aí sobra esse processo, eles vão para as pontas de estoque, tá? Os preços caem significativamente, e as sobras, elas são aí de coleções ou temporadas anteriores que perderam parte do seu apelo, né, comercial, do seu apelo de falar junto ao consumidor, né, e acaba que aí vai para esse lugar aí para poder eles não terem um prejuízo grande de não vender esse produto que já está pronto e acabado, tá, gente? E, geralmente são multimarcas também, quando é o caso, tá? Você vai nessa aí em Contagem, você tem lá as outlets, algumas são famosas, de algumas marcas específicas que são voltadas para isso. Eu lembro de uma vez, gente, em São Paulo, é um fato interessantíssimo. Foi numa loja da... Qual que era? Era da loja da... Era qual que... Vitor Hugo, uma loja de bolsas da Vitor Hugo, era um shopping, era até muito estiloso e tudo mais, e aí você tinha lá, numa vitrine, você tinha a abertura da loja no meio, na vitrine anterior da esquerda, assim, você tinha lá as bolsas da Vitor Hugo, de 8 mil, isso eu lembro na época dos valores, 8 mil, 4.500, 6 mil, dependendo da bolsa, né? E aí você passava a abertura da loja, na outra vitrine, do outro lado, você tinha bolsas da mesma marca, extremamente parecidas, por 450, 500, 600 reais, e aí, eu lembro que eu estava até com colegas de trabalho, aí uma colega, você mostrou uma que gosta muito de bolsa, falou assim, olha, ela estava olhando de um lado e falou assim, olha, não sei se os valores estão errados, mas do lado de lá você tem bolsas idênticas a essa, né, por 1/10 do valor, né? Então ela não pensou duas vezes, entrou, comprou 3, 4 bolsas, vai gostar de bolsa assim, né, gente? Mulher e bolsa é uma coisa a ser estudada, né? E aí a diferença que tinha em relação a esse processo de bolsa é que, e aí eu perguntei, eu sou, né, muito curioso, falei assim, olha, porque as bolsas são idênticas, qual que é a diferença?
E aí a vendedora falou assim, não, essa aqui é o modelo do ano passado, que se você observar, ela tem um verniz que é diferenciado do novo verniz que a gente está vendendo para a linha desse ano, né? Então, ou seja, uma mudança sutil, mas tinha uma mudança que, por incrível que pareça, minha colega de serviço sabia que tinha essa mudança, é, que o que estava sendo mais valorizado na moda no momento eram as bolsas com tal do tipo do verniz lá, que realmente tinha um brilho diferenciado, mas ela comprou as outras por 1/10 do valor, e dependendo do lugar que você vai, o pessoal não vai identificar que tem uma diferença de verniz ou não, né? Então, o ponto de estoque é para isso, né, gente? É tentar a própria loja, né, ela não perder com a mudança de uma coleção, por exemplo, e consegue vender ali, né, um processo de um produto que já estava pronto e acabado para evitar ali um prejuízo determinado, tá? Agora a gente vai para os formatos de loja sem, né, varejo sem loja. E são aqueles varejos, gente, que por que estão sem loja, né? Com as mudanças e inovações tecnológicas, a vida mais acelerada, todo o processo de globalização, cada vez mais as pessoas vão se interagindo online. E aí nada melhor do que você, então, ter uma comodidade de você, na sua casa, seja tecnologia, seja na sua casa, você ter um processo de adquirir determinado bem, né, sem ter que sair na rua e tudo mais. Então, a gente pode até acrescentar aqui, mediante inovação tecnológica, vida acelerada, globalização e pandemia ou isolamento social, né, cada vez mais as pessoas vão ter um varejo sem loja. E aí as empresas também acabam alcançando, né, e mobilizando vários formatos ou canais de venda, a gente vai ver isso depois, esses chamados canais de venda, né, entrando em contato com o consumidor e garantindo aí vendas adicionais, usando modalidades que não sejam necessariamente a loja física. Vamos ver quais são esses exemplos aí, né? Então tem um varejo eletrônico, ou que a gente vai chamar do e-commerce, né? São todas as transações feitas pela internet, a gente chama de comércio eletrônico, o e-commerce e tudo mais, é o varejo que mais cresce hoje em dia, e agora, ainda mais agora, em processo de isolamento social, de pandemia, que tá saindo, está entrando, está mudando um pouco, assim, flexibilizando o processo de pandemia, mas ainda vai continuar ainda tendo alguns momentos, pode ser que venha aí as ondas, segunda onda, aquela coisa toda. Outro dia eu li um artigo que fala que os processos de isolamento podem durar 2 anos, entre libera e volta, mas o fato de vocês saberem que tem aí o processo, cada vez mais o e-commerce cresceu muito nesse processo de isolamento, tá? E ele usa plenamente a internet, né? Então a internet ela é universalizada aí, e muito apoio do papel do cartão de crédito que facilite a transação no caso, né? Por mais que hoje eu tenha novos recursos de você fazer a compra, não necessariamente o cartão de crédito, seja no seu outros mecanismos, estão testando até agora um voltado diretamente no WhatsApp, para você fazer a compra via WhatsApp, né? Mas é um processo cada vez mais que a tecnologia vai resolver, que não necessariamente precisa ser do dinheiro propriamente para você comprar ali, ainda mais à distância, tá? A letra B, então, varejo sem loja são chamados catálogos, as vendas realizadas por catálogos que são despachados por correios, é muito comum, algumas lojas têm esses catálogos que vocês recebem, e aí você vai ter sempre alguém que tem lá, qualquer que seja o produto, tá, gente? E aí a venda ela é concretizada, seja por telefone ou pelo próprio correio, que você preenche lá um formulário, encaminha e volta, tá? Hoje você já tem, né? Quem não for usar e-mail, mas você tem o processo do catálogo. Qual que é a vantagem disso? Tem gente que fala assim, pô, mas não é mais fácil usar o e-commerce, né? O catálogo, por incrível que ele alcança quase que toda a totalidade da população brasileira. Tem lugares, gente, que ainda, por mais que a conectividade tenha chegado nesses lugares, ela ainda não é totalmente difundida, né? O conceito da ubiquidade, ele ainda não está muito claro, muito tranquilo em relação a alguns lugares no interior do país, tá? Então a gente vai acabar tendo o recurso do catálogo como um processo de garantir que o comércio continue fluindo normalmente, tá? Ele tem uma enorme variedade de perfis de clientes interessante, porque você consegue atingir o Brasil inteiro, o que exige uma prévia classificação, que a gente chama de segmentação, a gente vai ver isso ainda na questão do marketing, né? Do seu público-alvo, para saber quem é esse meu público-alvo,
né? Que tipo de produto, de catálogo, de serviço, de oferta que eu posso oferecer para ele ou não, como forma de atraí-lo para o meu lado também. Então, você tem que saber muito bem qual é o seu produto, né, que tipo de gente que vai comprar o seu produto, onde estão espalhados e como você consegue chegar até eles, tá? Quanto mais bem feita é essa segmentação, né, essa definição e classificação desse público-alvo e essa segmentação da oferta, melhor tende a ser o retorno dos clientes, eu consigo atingir plenamente esse meu cliente, deixá-lo mais satisfeito, né, porque eu estou dando quase que um processo personalizado para ele ali, tá? A outra modalidade é a chamada porta a porta. Lembra, né, gente? É varejo sem loja e que ele acontece de várias formas. Um deles é aqueles vendedores que demonstram produto de porta em porta e que acaba tendo, né, um processo de você estar na sua casa, no conforto da sua casa, receber lá alguém que vai te apresentar uma série de produtos que você tem ali interesse ou não, o que acaba criando um atendimento quase que personificado ali, né? Então é quase que voltado para você, é o vendedor sim, te tratando unicamente ali, não tem mais ninguém para disputar atenção, né, para você. É conveniente para o consumidor, por uma série de fatores, seja em casa, seja no trabalho. É um varejo que ganha muitos adeptos a cada ano, porque você tem um baixo investimento inicial, várias pessoas, colegas de trabalho, vizinhos, mas acabam entrando num processo de venda, né, porta a porta. Então, acaba você tendo uma rede de pessoas que você conhece que vão acabar tendo um produto que está comercializando ou não, e acaba, então, você tendo acesso a isso. Permite que qualquer pessoa pode se associar a uma marca, a uma indústria, a um segmento para vender determinados produtos e ter maior penetração nas classes C, D e E. Tem um probleminha aí, né, gente? Porque às vezes pode criar uma versão por parte das pessoas que às vezes, assim, você bate na porta da pessoa e fala, estou vendendo aqui determinado produto, às vezes a pessoa não estava afim de se incomodar ou não, mas isso vai variar muito do tipo de produto que você tem ou não, tá? Continuando, aí eu entro na TV Shop, são aqueles formatos de programas de televisão, então tem alguns canais que são específicos, principalmente televisão paga, né? TV a cabo, por exemplo, que você tem uma série de programas televisivos voltados unicamente para apresentar, demonstrar e colocar à venda o produto. Seja leilão de gado, a venda de joias, você tem canais específicos lá, por exemplo, aquela Shoptime, né, só para citar um exemplo aqui, que tem pessoas que estão falando sobre o produto, Polishop também, estão falando sobre o produto, estão experimentando, te mostrando as características, e aí tem todo um jogo de cena, de formato, de entonação de voz, de apresentação do brilho do produto, na qualidade dele ali, que você fica impressionado, né, e aí acaba te convencendo num processo, tá? A compra é realizada geralmente pela telefone ou pela internet, então ela tem esse processo que é complementado e finalizado aí por esse outro caminho, né? E é muito comum aí, como eu disse, nas TVs a cabo, aqueles infomerciais, né? Que é aqueles comerciais informativos sobre o produto, podem ser pontuais ou não, às vezes pode ser aquelas coisas que vende ali, você tem um horário que vai estar falando durante 10, 15, 30 minutos sobre um produto específico, que é a sensação do momento, e aí você acaba vendo ali, se deixando seduzir pelo produto, né? Tem o televendas, né, que é o chamado telemarketing, que é utilizado tanto como pré-venda, em que a pessoa pode marcar a ida de um vendedor à sua casa, o que é legal, que é bacana, porque aí você pode ver, testar, experimentar, ver o produto, quanto é um processo de venda completa, em que você pode fazer ele totalmente pelo telemarketing, né? O custo é baixíssimo, você coloca uma pessoa muito bem treinada para ter todo um processo dialógico, em que ele vai estar conversando do outro lado com você, apresentando uma série de vantagens e características sobre o produto em si, né? Mas aumenta muito a versão, por exemplo. Então, geralmente, aquela coisa chata do telefone tocar o tempo todo para alguém estar tentando te vender, sejam gravações, televendas de mensagens gravadas, seja operador de cartão de crédito, de plano comercial de telefone e tudo mais, que vai estar tentando ali te vender por uma série de recursos, um deles é especialmente a televendas, tá? E
um outro interessante é o chamado máquinas automáticas de venda, né? Que é a vending machines que a gente vê aí nesses vários locais, em que não tem intermediação de vendedor, você coloca a máquina lá com todos os produtos que você precisa lá dentro, e aí a pessoa, o cliente, o consumidor chega lá com uma moeda, com a nota, que aí deposita lá, tem a capacidade, o tipo de nota, o tamanho, a questão do troco, tudo isso é automático, e aí você coloca lá o valor e já libera imediatamente para você usufruir, tá? São instalados em locais de grande trânsito, né? Claro, a própria função dessa máquina é exatamente ela trabalha muito nesses corredores, nesses locais, ou nos pontos onde as pessoas vai ter um acúmulo de pessoas, garantindo aí que essa máquina se torne rentável para o dono delas, ou ao mesmo tempo locais onde vai ter mais pessoas, você está ofertando o tipo de produto que você tem, né? Então são aquelas maquininhas de café, de pequenos snacks, né? Aqueles lanches rápidos, em que você pode ter ali aquele processo vendendo ali, refrigerante e tudo mais. E o sucesso desse canal de vendas de varejo, ele só funciona quando a gestão de estoque, olha a logística de novo, gente, a gestão de estoque de alguém que passa pontualmente nos horários marcados para saber a quantas anda a quantidade de produtos armazenados ali dentro, né? E aí eu reabasteço para, em determinado momento, não faltar produtos, específicos produtos ali que podem comprometer o seu processo. Então, você vai numa máquina de café que não tem o café, você está dando tiro no pé ali, de repente, né? Você vai numa loja, você está num lugar, está quente, tem uma máquina estrategicamente colocada num lugar que vende um lanche rápido que é refrigerante, mas tem que ter esse produto a tempo e a hora ali para atender o consumidor, qualquer que seja o horário que esse consumidor vai passar ali, a máquina está ali para isso, tá, gente? Muitos de vocês já viram em alguns terminais de ônibus, em grandes redes de lojas, algumas coisas, você tem algumas máquinas nesse sentido aí, tá? Bom, nós finalizamos aqui a nossa matéria de hoje. Hoje era uma matéria bem simplesinha, né, gente? Ela é muito voltada para esse processo de trabalhar essas características e tipos cadê? Deixa eu voltar aqui. Características e tipos de varejo, né? É um processo que eu não vou ficar, gente, nesse momento agora, estou trabalhando bem tranquilinho. Na próxima aula, poderia até começar a entrar com franquia agora, eu vou deixar para a próxima aula. Bom, na aula passada, eu passei para vocês um questionário simples, para vocês preencherem, e eu pedi para vocês observarem, independente do que é ou não, ou seja, observarem os tipos, os varejos ou as lojas que estão no quarteirão, na rua de vocês aí, no quarteirão da rua de vocês aí, né? Para vocês identificarem, não era nem para vocês observarem e documentarem, não. Dando continuidade, aí eu vou colocar lá no nosso grupo, tá, gente? Dando continuidade a esse exercício, eu quero que vocês, pegando essas lojas que estão no seu quarteirão, vocês agora vão identificar, né? Claro que é uma loja de varejo com loja. Então, só para a gente entrar aqui no processo do varejo com loja, eu quero que vocês identifiquem se é um varejo alimentício, se é um varejo de mercadorias em geral, né? Então, o alimentício seja aí, né? Supermercado, tradicional não, superloja, loja de conveniência. Se é um varejo de venda geral e tradicional, são algumas lojinhas que vendem, né, uma série de questões, ou se são um varejo especializado por categoria. Eu quero que vocês identifiquem para mim como que é esse varejo, seja prestação de serviço, seja esses varejos alimentícios ou não que a gente viu aí. Ok? Todos vocês ok ou não? Ok, professor. E aí fica sendo esse nosso trabalhinho, então, para a próxima aula, ok? Na próxima aula, eu vou pedir para vocês falarem um pouco, então, sobre o varejo que vocês observaram essa semana que passou e agora essa classificação desse varejo de vocês, tá, gente?
Eugênio, precisa preocupar se é franqueado, se não é esse o momento, não. Eu quero só que vocês comecem a fazer um exercício mental de identificar primeiro o que é varejo, óbvio, né? Claro. Depois, se vocês já conseguirem classificar esse varejo de acordo com o tipo de varejo que ele é, tá? Se vocês tiverem ao longo de semana uma experiência de venda porta a porta, por exemplo, só de venda porta a porta, eu gostaria que vocês então manifestassem, olha, essa semana apareceu um vendedor na minha porta vendendo tal produto. Ok, pode entrar no jogo. Se não, não é. Ah, tocou para o telefone, eu ouvi na televisão, não é o caso ainda. Só se teve venda porta a porta, tá? Então, tem dois andamentos aí. O primeiro foi a identificação do varejo no quarteirão de vocês. Segundo, agora a classificação desse varejo por vocês a partir desse material da aula de hoje, tá? Pessoal, eu já estou postando lá o material, vou postar. Quem estava no começo, eu falei, a gente teve uma dificuldade, eu e alguns outros professores, com relação às aulas gravadas, ou seja, o Teams não estava baixando os vídeos, as aulas gravadas adequadamente, a gente já conseguiu resolver. Hoje ou amanhã, no máximo, eu já estou colocando, eu já consegui baixar o da aula passada, o de hoje, que está sendo gravado agora, eu já vou processar daqui a pouco, eu acredito que até amanhã já tem um link, aí eu passo para vocês os dois links da primeira e da segunda aula. Combinado? Beleza? Então, ok. Eu entendi por esse som que foi, viu? Beleza, Luiz. O Guilherme que está aqui é o do Pet Shop? Guilherme, ou não? Ou é outro Guilherme? Pet Shop, o caso de ração, eu não lembro, acho que era, né, gente? Eu acho que é ele, professor, do Pet Shop. De Pet Shop mesmo, não é? Se não me falha a memória. Isso, é ele mesmo, professor. Eu acho que o outro saiu. Não, beleza. Pena, mas continuemos. Então, Guilherme, você pode... depois a gente vai trabalhar com algumas experiências suas em relação a essa questão aí do varejo propriamente, tá? Mas nesse momento agora, tente se isentar, né, da ideia de varejo, só para você pegar um pouco dessa questão, desse cabedal aí do conhecimento. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida em relação à aula de hoje? É uma aula simplesinha, bem tranquila, mas alguma dúvida, algum processo? Bom, então vamos lá. Então o exercício fica sendo esse, gente. Pessoal, só para deixar bem claro, eu não vou... Vai ter hora que eu vou antecipar a aula sim, tá? Então só para mostrar para vocês. Por que eu não antecipei hoje? Porque a próxima aula nós vamos trabalhar um tema específico, que é franquia, que por mais que seja um tipo de varejo, mas é um processo de franquia específico aí, tá? Por exemplo, e aí nessa primeira unidade eu não vou ficar antecipando, não. Já na segunda unidade, dependendo, se eu acabar o conteúdo com um pouco mais de brevidade, nada impede de eu puxar, porque eu vou estar falando quase que todo, né, de uma tendência única. Quando eu falar sobre precificação, eu estou falando sobre tendência, sobre mix de produtos, então os assuntos estão mais amarrados. Aqui não é que está desamarrado, não, mas é que são específicos em sua classificação, tá legal? Então vai ter aula que eu vou conseguir antecipar, aí vai ter aula que não vai ter jeito mesmo especificamente nisso. Combinado quanto a isso? Combinado. Então, beleza, gente. Então, para a próxima aula, atenção. Aí vou colocar isso lá no grupo de WhatsApp. Vocês vão participar apresentando, né? Vocês vão me entregar lá depois no formulário, ou no meu e-mail, vou colocar depois o meu e-mail, mas aí eu vou pedir para que vocês participem rapidamente, coisa de 2, 3 minutinhos, cada um falando, os tipos de varejo que vocês identificaram no quarteirão de vocês, tá? Então, vocês vão ter que se preparar para participar. Eu prometo que eu não vou exigir câmera, não, tá, gente? Se estiver preocupado com a vaidade, tá? Quem quiser falar com vídeo, fique à vontade. Não vai ser uma exigência, combinado? Mas aí, vocês se preparem para fazer esse exercício de verificação e classificação do varejo no quarteirão de vocês, ok? Ok, professor. Então, gente, a gente encerra por aqui. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma dificuldade em relação ao AVA? Eu sei que está tendo um monte ainda, tá?
mas quem quiser manifestar qualquer coisa, fique à vontade. O que eu puder fazer para ajudar em relação aos processos, fiquem à vontade. Tá? Eu só não tenho dinheiro para ajudar vocês a pagar a faculdade, mas o resto, gente, o que eu puder fazer, tá? Contem comigo, ok? Tranquilos? Ok. Bom, então tá. Eu ainda não consigo acessar o meu AVA, então vai demorar um pouco ainda. Você ainda não consegue, né, Ana? A Ana que falou foi, né? Isso. Tá. Ainda está no. Tem gente, tá, Ana, independente de ser efetivação de matrícula, não independente disso, tá, gente? Tá tendo alguns problemas mesmo. Eu conheço gente que já matriculou, já está tudo ok, mas ainda não consegue. O AVA está dando algumas inconsistências, né? A gente sabe disso, mas aí a gente dá uma certa tolerância, mas, por favor, não se deixem, né? Como é que fala? Não demorem depois para tentar. Se tiver algo demorando demais, nos acionem para a gente tentar brigar por vocês lá em relação a isso. Legal? Pessoal, então fica um recadinho aí depois para vocês chamarem os demais colegas para na próxima aula a gente participar com um pouquinho mais de pessoas. Eu não vou exigir a presença, claro, já combinamos isso, mas aí fica um processo só para a gente depois ter uma participação mais bacana aí, tá? No mais, então, quem quiser, uma boa semana. Quem não sair quiser manifestar alguma coisa pessoalmente, vou ficar aqui mais alguns minutos, ok? Um bom descanso para os demais, boa aula, bons estudos, boa atividade que eu passei e um resto de semana excelente para vocês. Obrigado, professor. Professor também. Tchau. Obrigada, professor. Tchau, boa noite. Boa noite, gente.